Olá, aqui é o Ademir Bassanese do canal Apaixonados por Mecatrônica e expert do Brasil na modalidade de mecatrônica junto ao WorldSkills. E neste vídeo de hoje eu quero mostrar para você a solução de um sistema automatizado que possui 3 dispositivos. São 2 manipuladores pick and place e mais uma esteira transportadora. Mais do que isso, eu quero te mostrar 3 técnicas, 3 métodos estruturados de programação de CLP. Cada um desses dispositivos eu vou usar uma técnica, um método diferente. Aí você vai perguntar, pá, mas existem métodos e técnicas estruturadas de programação de CLP? Sim, existem. Se eu fazer a pergunta para você, se você precisasse colocar no seu currículo ou fosse responder para alguém, que métodos e técnicas estruturadas de programação de CLP você conhece? Se a sua resposta for ladder, lista de instruções, texto estruturado, diagrama de blocos, não está certo. Não está certo, gente. Essas são linguagens de programação, não são técnicas estruturadas, não são métodos de programação, são linguagens. Então, cara, fica aí comigo que eu vou te mostrar quais são essas técnicas agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui um sistema composto por 3 dispositivos, são 2 manipuladores, um manipulador de entrada de peças, um manipulador de saída de peças. Esses manipuladores é um XYZ mais a ventosa e eu tenho também uma esteira transportadora que possui um motor elétrico acionado por um inversor de frequência. Ao longo da esteira eu tenho 2 desviadores, então para guardar peças em 2 lugares diferentes. Antes de cada desviador eu tenho um sensor óptico de barreira. E na entrada da esteira aqui eu tenho um sensor indutivo e um sensor óptico difuso que são capazes de fazer a identificação do tipo de peça. Por quê? Porque eu tenho peças metálicas, peças plásticas preta e peça plástica branca. E quem está controlando esse sistema, então, é o meu CLP virtual aqui, o Control Wins Tray. Esse CLP virtual é o CLP virtual que roda junto com o Codesys. Então, o Codesys está aqui. Eu já estou com ele online, né? Deixa eu só mostrar. Eu gosto sempre de mostrar as ferramentas aqui, as versões, né? Então, eu estou usando aqui um Codesys versão 3.5, Service Pack 15, de 64 bits, e é o Codesys original na codesys.org. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder fazer o download então, do Codesys, já que é um software livre, um software free disponível. E a ferramenta de simulação aqui é o SimMach 3D. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, o SimMach 3D, ele comunica a Modbus com o CLP virtual lá do Codesys, o Modbus TCP, e ele é produzido, então, ele é comercializado pela Alton Automação Industrial. A Alton é uma empresa há mais de 20 anos no mercado, é parceira aqui do canal Apaixonados por Mecatrônica, e é uma empresa, né, especializada na área de automação e robótica, além de sistemas automatizados, para a indústria, né? Enfim, eles também têm toda a parte didática, então eles desenvolvem sistemas, plantas, né? Bancadas didáticas das mais variadas áreas, e tem também esse produto que é o SimMach 3D, que é um simulador de ambientes virtuais, um simulador didático de máquinas. O SimMach hoje possui 5 ambientes virtuais. Esses ambientes também existem o ambiente físico, a estação física também, que a Alton comercializa. Bom, aqui eu vou mostrar o classificador de peças, então eu vou retomar ele aqui. Eu consigo ver os endereços aqui, né, dos sensores, dos atuadores. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar a gente. Coloco no modo automático. Então, como não deu nenhum erro, ele já está comunicando com o CLP virtual. O CLP virtual, como vocês podem ver aqui no Codesys, ele comunica via Modbus, então eu tenho um módulo Ethernet e dentro dele um módulo TCP, um Modbus TCP aqui
dentro do módulo Ethernet. Muito bem, eu vou mostrar o funcionamento, primeiramente, do sistema, e depois vou mostrar as técnicas e os métodos de programação que eu usei para programar esse sistema. Eu usei 3 métodos, 3 técnicas, cada técnica controlando um desses dispositivos. Então vamos lá, como é que funciona aqui? Eu vou dar o Start, vocês podem notar que quando eu dou o Start, o manipulador de saída ele já se movimenta, já se posiciona para receber peça e ele dá um sinal de que está pronto para a esteira. A esteira também, quando eu dei Start, ela já deu um sinal de pronto para o manipulador de entrada. Né? Como é que eu posso ver isso? Através destes sinais aqui na IHM virtual. Na IHM virtual, eu coloquei algumas coisas interessantes aqui, que é o seguinte. Olha lá. Ó. Assim que a peça for identificada na esteira, a lâmpada correspondente vai ligar e quando a peça chegar na posição final, a lâmpada vai desligar. E aqui embaixo eu coloquei um sistema de comunicação entre os dispositivos, digamos assim. Né? Então, o XYZ de saída, quando ele se movimentou ali, ele deu o sinal, que ele ficou pronto, né, na posição, ele deu um sinal de pronto para a esteira, assim como a esteira já tinha dado um sinal de pronto para o XYZ de entrada. Quando o XYZ colocar a peça em cima da esteira, ele vai dar um sinal de start aqui para a esteira. E automaticamente, quando a esteira receber esse sinal, vai tirar o sinal de livre, vai processar, né, vai trabalhar. Quando ela entregar a peça ou refugar ali, fugar não, né, quando ela colocar nas suas posições ou entregar a peça para o dispositivo de saída, ele vai dar sinal de pronto de novo. Então a gente vai poder acompanhar um pouco esses sinais, tá? E vamos lá, como é que vai funcionar aqui, né? Então eu coloco a peça, eu já dei o start, então tudo tá livre, tá? Tudo tá pronto. Quando eu der eu colocar a peça, então ó, coloquei a peça branca. Essa peça ela tem que ser colocada aqui nesse primeiro desviador. Então veja bem, transferiu a peça, identificou que a peça é clara, então. Ó. E aí vejo que quando ele chegou perto, né, do dispositivo, ele diminuiu a velocidade, porque eu tenho um inversor acionando aqui o motor, então eu diminuo essa velocidade para 20% da velocidade. Peça preta agora, ela vai ser desviada no segundo desviador, então se eu identificar o sensor óptico aqui difuso, né, aliás, desculpe, se a peça preta chegar no sensor óptico de barreira aqui do primeiro desviador e não for acionado nem o difuso e nem o indutivo, quer dizer que ela é preta. Então essa é a lógica que é feita. A peça metálica, tá? Então a peça metálica, o sensor indutivo, quando ele identificar que é metálico, ele vai mostrar aqui para a gente e já vai ser transportado lá para o final. Veja que ó, enquanto a esteira está trabalhando, ela não está livre, ó, ela não está livre. Tá? Eu vou colocar uma outra peça aqui para mostrar para vocês uma outra coisa importante. Ó. Então, recebeu o sinal e já deu sinal de volta. Tudo bem, agora não tem todo mundo processando. Ó, a estação de saída está livre, vai receber. Vamos colocar. Veja que quando a peça sair da esteira, a esteira vai dizer que está livre. Ó. A esteira está livre agora, eu posso colocar uma nova peça, mas eu quero mostrar outra coisa para vocês, é o seguinte, veja, primeiro, o manipulador de saída ele não coloca a peça na posição de saída porque tem peça lá, então isso é uma coisa importante, para não ter uma colisão. E vejam bem, veja o que vai acontecer agora, ó. O manipulador de entrada, ele não coloca a peça na esteira, porque a esteira não está livre, ó, porque tem peça na esteira ainda. Tá? Então, todo esse intertravamento, ele é feito dentro lá das técnicas e dos métodos, dentro da estrutura do programa de cada um desses dispositivos é feito isso. Então, quando eu tirar a peça lá, automaticamente é colocado a próxima peça. Veja que agora a esteira está livre de novo e o manipulador de entrada coloca a peça. E assim sucessivamente. Né? Então, maravilha. Esse é o funcionamento. E agora eu vou mostrar para vocês as técnicas que foram usadas. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Aqui no Codesys eu tenho os POUs, né, que são as unidades de processamento, de organização dos programas. Né?
Program Organization Unit. Então eu tenho 4 poles aqui. Um deles, que é o gerencia os outros 3, né? Gerencia o sinal de... Vamos abrir ele aqui, ó. Esse primeiro pole de gerenciamento, eu gerencio o ciclo contínuo aqui, através do botão de Start, emergência corta. Eu gerencio quando bate emergência para desligar a esteira, né? Enfim, então é um código bem simples aqui. Depois eu tenho o pole que controla o manipulador de entrada, então, e eu usei a técnica do cascata elétrica com flags. O manipulador de saída eu usei o cascata com variáveis, e a esteira transportadora eu utilizei o método GraphSet. Então vamos lá. Cascata de entrada. O que eu tenho aqui, né? Vejam que eu tenho uma sequência de flags aqui, né? Sequência de flags, sequência de grupos. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, são acho que 9 grupos, isso, 9 grupos, né? Então, cada grupo desses é um flag auxiliar, é um relézinho, e cada grupo desse é responsável por um movimento da minha máquina lá. Eu tenho 2 temporizadores, né? Por quê? Porque eu não tenho sensor de vácuo, né? Então, essa máquina não possui sensor de vácuo, então eu utilizo um temporizador quando eu ligo o vácuo e outro quando eu desligo o vácuo. E ao final aqui eu tenho os acionamentos das saídas, né? Para acionar o eixo Z, para acionar a ventosa, para acionar o X, o Y e dar o start da esteira. Dar o sinal de start, por exemplo, no grupo 8 eu dou esse sinal de start para a esteira. Então cada saída dessas é acionado conforme o grupo que está. Então, cascata com flags, eu utilizo flags, né? Flags auxiliares. Já no XYZ de saída, eu utilizo a técnica cascata com variáveis. Então, o que é o cascata com variáveis? Eu utilizo uma variável numérica, uma variável inteira, e vou monitorando o valor dela e alterando o valor desta variável. E eu utilizo o que? Instruções de comparação e instruções de atribuição. Então, instrução de comparação é o equate aqui, ó. Então, equate, né, se eu estou em ciclo contínuo e o valor da sequência vale 0, né, eu coloco a sequência valendo 1, então. Agora ela está valendo 7, por isso que tem 7 aqui. Valendo 1. Então, quando vale 1, faz um movimento. Quando vale 1 e tem o X avançado e Y avançado, a sequência vale 2. E assim sucessivamente todos os movimentos. Além dos passos aqui, dos grupos, né, eu também tenho os temporizadores, veja, mesmo temporizador do vácuo on e off, e o acionamento das saídas também usando as instruções de comparação. Tá? Muito bem. E a minha esteira transportadora, essa aqui é a parte legal, é uma técnica muito poderosa, eu diria, que é o GraphSet, né? Ou Sequential Function Chart, né? Sequential Function Chart, desculpe. E também conhecido como GraphSet, né? O GraphSet, ele vem ele foi desenvolvido em 77, né? Por uma escola lá na França, né? Uma associação francesa de cibernética, economia e técnica. Por isso o nome GraphSet. AFSET é a Associação Francesa de Cibernética, Economia e Técnica, e o graph ali é de uma linguagem gráfica. Então, aqui no GraphSet, fundamentalmente eu tenho passos, né? Passos, vários steps, ó, e associado a cada step eu tenho ações. Tá? Ações aqui das saídas, por exemplo. E entre um step e outro eu tenho condições, então, veja que eu tenho condições aqui, ó. Bit de ciclo contínuo, o start da esteira, quando o start saiu fora, o not start. E em termos de estrutura do GraphSet, eu posso ter uma estrutura linear, eu posso ter uma estrutura ou uma estrutura AND. No caso aqui, eu tenho uma estrutura OR, né? Por quê? Porque conforme o tipo de peça, ou ele vai seguir aqui no step 2, 3, 4, 5, 6, ou vai vir para o 7, 8, 9, 10, ou vai vir para o 12, 13, 14. Né? Então, conforme o tipo da peça, então ele segue um caminho diferente, todos eles depois finaliza e vai lá para o início. Né? Então, aqui no caso, agora ele está no passo
é 14 aqui, ó, ficou parado no passo 14. Vamos ver por que lá que ele ficou no passo 14. Ah, sim, porque ele está esperando o sinal de manipulador de saída pronto, né? Então o manipulador de saída pronto não está, ó. Vejam aqui, ó, XYZ out livre, ele está esperando esse sinal de livre. Então esse XYZ out é um flag interno, né? É um flag interno, é um flag que a gente aqui definiu como sendo uma variável global, então qualquer pool pode identificar essa variável. Se eu tivesse CLPs controlando cada um CLP controlando cada um desses dispositivos, esse sinal ali seria uma saída digital ou uma entrada digital, né? Então esses sinais aqui que eu mostrei antes, né? Deixa eu mostrar agora de novo. Isso, seriam sinais, se cada dispositivo tivesse um CLP controlando, né, que é uma coisa possível e tal, né? Uma linha de montagem, eu não tenho um CLP que controla tudo, eu tenho estações parciais e cada estação tem o seu CLP. Então, isso aqui poderiam ser sinais de start de entradas e saídas aqui, ou se tivessem os CLPs comunicando em rede, poderia ser uma rede, poderia ser os bits da rede lá. Tá? Então, maravilha. Vejo que, deixa eu ver se eu consigo mostrar ao mesmo tempo essa sequência. Eu acredito que sim. Deixa eu fazer o seguinte agora. Deixa eu minimizar para poder mostrar para você justamente essa estrutura aqui, ó, do Graph7, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Então estou no step 14, vejam que quando eu tirar a peça lá, quando o manipulador voltar aqui, ele vai dar sinal de pronto, ó, e aí seguiu o passo a passo. Então, fantástico. Se eu colocar uma nova peça, vamos colocar uma nova peça, aqui, uma peça preta, por exemplo. Tá? Eu vou... Peça preta, daqui a pouco vai entrar aqui, ó, vai entrar acho que nesse passo 2. Está no passo 0, 17, passo 1, peça preta, vamos ver. Passo 2, ó, veio para o passo 2, passo 3, 4, 5 e 6. Então, é muito fácil, né? Muito fácil. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para você hoje. Então, vejo que não adianta só a gente conhecer linguagens de programação, conhecer o ladder ou conhecer a lista de instruções. Então, é óbvio que é importante conhecer, né, essa estrutura, senão eu não consigo programar nenhum CLP se eu não conhecer a linguagem, né? Mas só conhecer lá contato aberto, fechado, temporizador, contador, só isso não, por si só, né, a natureza do ladder, por exemplo, ela não é uma linguagem estruturada. Então, se você não tiver um método e uma técnica, como cascata elétrica, com flags, com variáveis, existem outras técnicas também, você vai acabar se sentindo perdido na hora de estruturar e de fazer o programa. Então, com essas técnicas, facilita muito a vida do programador. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você deixa um comentário, se você tem interesse então em saber mais sobre essas técnicas, esses métodos, deixa um comentário, me mande uma mensagem aí, aqui no canal do YouTube, nas redes sociais, para o Ademir Bassanese ou para o Apaixonados por Mecatrônica. Então, fico aguardando o teu contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.